Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante relevante para provas de concursos de uma forma geral, em especial concursos de cartório, e é um tema que tem relação com o poder legislativo, né? A gente ainda não concluiu os nossos estudos especificamente sobre o poder legislativo, ficou faltando esse adendo, que é justamente a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está ali no artigo 53, então a gente vai fazer uma análise desse artigo aqui e dos seus vários desdobramentos, né? E é importante que você tenha esse artigo contigo aí, né? Abra sua Constituição no artigo 53, mas antes a gente vai fazer algumas observações. As nossas observações, elas têm por finalidade sempre passar para você aquilo que seria a essência daquele tema, a essência do estudo. Por exemplo, se nós estamos falando de imunidade parlamentar, nós temos que falar de congressistas, nós temos que falar do poder legislativo, nós temos que falar do princípio da separação de poderes, da forma como ele foi idealizado pela Constituição de 88. E isso é importante para você, para que você consiga estabelecer correlações entre os vários temas, porque isso vai facilitar você memorizar esses temas. E a duas, porque se você, por exemplo, estiver diante de uma prova dissertativa, você tem, quando você for fazer aquele checklist ali, né, quando você vai começar a fazer a prova, a questão dissertativa, a gente está aqui fazendo uma preparação, né, para a primeira etapa, mas de toda forma é uma preparação para todo o concurso. A gente tem certeza que você vai lograr isso na primeira etapa e vai estar na segunda etapa, que é a dissertativa. Você precisa ali na dissertativa gastar pelo menos ali uns 5 minutos para fazer um checklist, que vai ser aquele guia que você vai seguir durante a lavratura mesmo da sua questão, né? Você vai, né, escrever, desenvolver a sua questão com base num checklist. E esse checklist, quanto mais você tem temas correlacionados, melhor. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma questão envolvendo imunidade parlamentar, é claro que eu posso já começar definindo a imunidade parlamentar. Mas fica muito melhor, demonstra para o examinador que você detém mais conhecimentos e sabe setorizar cada uma desses conhecimentos. Se você, por exemplo, fala da separação de poderes, se você fala da ideia do poder constituinte originário em estabelecer a imunidade não como um privilégio, mas como uma prerrogativa, e aí você apresentar o tema, aí você vai partir do conceito. Então, toda vez que você vai escrever ou dissertar sobre algum tema, você tem que ter esses conhecimentos acessórios. Então, é isso que eu tento passar para vocês aqui. Do contrário, era só você pegar lá um livro de doutrina resumido qualquer e ler ali o artigo 53. Então, não é, né, para isso que eu estou aqui. A minha ideia é passar para vocês, então, uma forma mais inteligente de você entender cada um desses temas e desenvolvê-los, seja numa prova aberta. A mesma coisa vale para uma prova oral, só que na prova oral isso vai estar mais resumido ali, vai ser uma coisa mais rápida e tal. Então vamos começar falando então da imunidade parlamentar. Bom, a imunidade parlamentar, ela existe justamente para trazer liberdade de atuação ao parlamentar. Por quê? Porque cabe ao parlamentar, como nós já vimos, exercendo as funções do poder legislativo, né, apresentando ali o poder legislativo, na sua função de fiscalização. A gente lembra, né, que são duas funções do poder legislativo, tanto a função legiferante quanto a função fiscalizatória. No exercício da função fiscalizatória em especial, e até poderíamos dizer também no exercício da função legiferante, é natural que haja discussões acerca de um determinado tema, é natural que haja dissensões entre pontos de vista políticos diferentes, lembrando que nós adotamos na nossa Constituição como um dos fundamentos o pluripartidarismo, ou seja, a coexistência de mais de um de mais de uma vertente do pensamento político. Então, enquanto nós temos, às vezes, um partido de extrema-direita, um partido de extrema-esquerda. Então, imagine esse contexto, você seja um parlamentar e você esteja propugnando, defendendo os pontos de vista que você entende como os pontos de vista pessoais e também os pontos de vista do seu partido, né, as vertentes do seu partido. E é natural que você vai encontrar no processo de produção da legislação, justamente porque nós estamos no âmbito de um Estado democrático de direito, você vai encontrar pessoas que não pensem da mesma forma e que possam reagir de forma enérgica mesmo contra você diante, por exemplo,
de uma exposição que você faça, não? A defesa que você faça de algum ponto de vista, então pode haver dissensões, né? E em função desse clima, né, que é um clima, digamos, não de litígio, né, mas um clima que pode se converter num clima um pouco mais agressivo, basta você, né, ligar aí qualquer canal de jornalismo brasileiro hoje que vai passar lá o momento que nós estamos passando no Brasil, de discussões políticas, né? Hoje a gente está vivendo uma polarização muito grande. Então, dentro desse contexto, que não é um contexto que aconteceu hoje, ele sempre existiu, né? Tanto que a imunidade foi prevista nas outras constituições também. Mas se você imaginar dentro desse contexto, o que acontece? Se eu estou ali, né, defendendo o meu ponto de vista jurídico, né, eu quero que um determinado projeto de lei que eu tenha apresentado seja convertido em lei, então eu vou defender a minha pauta, e existem pessoas que pensam de uma forma contrária. Imagine, por exemplo, um parlamentar que tem uma visão conservadora e um parlamentar que tem uma visão socialista ou comunista. Basta esses dois estarem dentro do mesmo recinto que você vai ter ali algum tipo de dissensão. E é normal, pessoal, que os ânimos dentro de uma perspectiva de discussão de temas, nós somos humanos, é normal que os ânimos, né, eles floresçam, né, eles fiquem mais assim, à flor da pele. E nesse momento pode ser que eventualmente você, num determinado exercício ali da sua atividade parlamentar, que você às vezes xingue uma pessoa, que você fale de forma agressiva sobre uma outra pessoa, ou constranja uma outra pessoa, ou a pessoa venha a te constranger, ou às vezes você tem a chamada retorção imediata, uma pessoa ele te ofende, você vai e de forma quase que instintiva, né, tem ali a retorção, você retorna aquela ofensa. Aí você vai estar dizendo assim, mas que isso tem a ver, cara, com imunidade parlamentar? Bem, tem tudo a ver. Porque imagine, se eu estou ali para defender e não existisse a imunidade parlamentar, eu ia sair no final da sessão ali com pelo menos uns 10 inquéritos, né, contra mim, que vão virar ações penais por injúria, difamação, calúnia, porque uma pessoa vai me provocar. Eu não vou me acovardar. Eu vou para cima da discussão. Aí na hora ali do calor da discussão, ela me ofende, eu ofendo de novo, aí chega o outro, uma ofensa, eu falo alguma determinada ideia, eu expresso uma determinada ideia que em tese possa ser considerada injúria, possa ser considerada calúnia ou possa ser considerada difamação. Ora, se não houvesse a imunidade parlamentar e um dos meus, né, detratores estivesse ali na minha frente, né, com um grupo de pessoas me provocando e com o Código Penal na mão, no final de uma preleção minha qualquer, em que eu tivesse feito uma defesa de um tema qualquer, eu estaria respondendo por 10 processos crime, por 15 processos. Então aí eu ia falar, pô, agora eu não vou continuar assim, né? Que eu já tomei 10 processos na primeira sessão, eu vou tomar mais 10. Qual foi a ideia então da Constituição? Para permitir que eu exercesse a minha atividade parlamentar de forma independente, lembrando que nós temos o princípio da independência entre os poderes que está lá no artigo 2º, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, para que eu exerça a minha atividade com independência, eu não posso me subordinar a uma situação tal que vá, de certa forma, me intimidar, porque ninguém é maluco de ficar querendo tomar processo criminal um atrás do outro e criar problema para si mesmo, né? Então a Constituição previu a imunidade como um mecanismo técnico, né, que me conferiria algumas prerrogativas essas que me deixariam numa circunstância mais à vontade para que eu exercesse a minha função. Se eu sei que eu sou imune materialmente, ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre o conteúdo da emissão dos meus votos, das minhas manifestações enquanto parlamentar e no exercício da atividade parlamentar, eu fico com mais tranquilidade para exercer o meu munus. Então você tem que entender que a imunidade parlamentar ela não é um privilégio, ela não foi criada pela Constituição porque a Constituição entende que os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores merecem ali um tratamento melhor. Não, isso é por conta da função que eles estão exercendo. A função, principalmente a função fiscalizatória, mas também a função legiferante, ou seja, o exercício da atividade parlamentar é natural, é imanente a esse exercício que haja essas controvérsias, essas dissensões, um ambiente mais hostil, um ambiente mais tóxico ou agressivo, e isso não pode impedir que eu exerça minha função. Você pode fazer um paralelo tranquilamente com a questão
das garantias da magistratura, que a gente vai ver oportunamente. Por que o juiz tem inamovibilidade? Por que ele tem vitaliciedade e irredutibilidade de subsídios? É porque ele é melhor do que os outros trabalhadores brasileiros, ele merece, então, receber um conjunto de privilégios? Não. A Constituição não trabalhou com a ideia de privilégios. Privilégio dá uma ideia de corporativismo, dá uma ideia de anti-isonomia. A Constituição trabalhou com a ideia de prerrogativas. Então, quando ela estabelece essas prerrogativas em favor do juiz, eu diria até mesmo em favor do juízo, né? Em favor do juiz, daquele agente público ali que está exercendo aquela função, não é a pessoa física do juiz, mas é o juiz enquanto tal, exercendo as suas funções. Senão seria complicado, porque eu, enquanto juiz, ia julgar desfavoravelmente a um determinado réu que tenha poder econômico uma causa, e aí eu ficaria com medo de retaliação. Eu poderia ser, por exemplo, movido de comarca, movido de circunscrição judiciária, eu poderia ter uma retaliação sobre o meu subsídio, né? Eu poderia, enfim, perder o meu cargo. Então a Constituição, antevendo essa circunstância, estabeleceu em favor dos juízes as garantias lá do artigo 93, que são, na realidade, prerrogativas para que o juiz exerça as suas atividades com independência. A mesma coisa aqui, a gente vai fazer um paralelo. A mesma coisa é a imunidade. Essas prerrogativas da imunidade, elas foram deferidas aos parlamentares para que os mesmos pudessem exercer as suas funções de forma independente, sem medo de retaliações, porque senão não funcionaria, tá? Essa é a ideia que vai ficar o tempo inteiro aqui com a gente dentro do estudo das imunidades parlamentares. E se amanhã nós tivermos que discorrer sobre isso, seja numa prova dissertativa em que nós tenhamos que elaborar um texto sobre isso, ou então numa questão oral, a gente vai fazer essas interfaces, entender a intenção inspiradora do legislador constituinte originário ao estabelecer, porque tem muitas pessoas assim, com quem às vezes você vai lidar, já dei aula dessa matéria há vários anos, mais de 15, 16 anos, e aí quando você falava de imunidade parlamentar, o aluno até regalava o olho: nossa, eu não acredito que você vai falar disso, que os deputados, senadores são imunes, têm imunidade formal, imunidade material, porque a pessoa parte, infelizmente, de uma realidade brasileira em que muitos deputados, né, muitos parlamentares, deputados e senadores, utilizam estas prerrogativas como escudo. Agora, é interessante a gente observar também o seguinte: a própria jurisprudência do STF entende que você não pode usar uma prerrogativa constitucional como escudo para práticas delitivas. Recentemente tivemos agora aqui a prisão de um deputado federal, né, por conta de emanações que o mesmo realizou em desfavor de ministros do Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que houve situações técnicas no tocante à sua prisão, no que diz respeito à forma como ele foi preso, porque, segundo nós observamos aí, ele foi preso em virtude de um mandado de prisão em flagrante, que é uma figura que não existe em processo penal. Não existe mandado de prisão em flagrante, né? E, em função disso, houve a prisão. Agora, tirando essa circunstância, nós podemos dizer tranquilamente que o fato de uma pessoa exercer a função parlamentar, seja como deputado federal, estadual, ou senador, ou até vereador, isso não significa que ela vai ter acobertados os eventuais fatos que gerem responsabilidade. Inclusive, depois do mandato, ela pode responder por algumas emanações que ela perde, por exemplo, a questão do privilégio do foro. Então, não é uma questão absoluta. Você tem sempre que guardar isso. Isso vale para o direito constitucional inteiro. Não existe direito absoluto. Você quer ver a maior prova disso? A vida, que é o direito sem o qual você não exerce nenhum outro, ou seja, se há um direito superior aos outros, é a vida, nem a vida é inviolável. Prova disso é a legítima defesa, estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito que possa vir a toler a vida de alguém. Então, nem a vida, que é o direito matriz, em função do qual todos os outros são exercidos, porque se não tem vida, não tem personalidade, se não tem personalidade, não tem direito, se nem a vida é um direito absoluto, quanto mais regras relativas à imunidade parlamentar. Então, vamos ter, né, em linha de conta, esse entendimento, essa inteligência aqui que a gente está tentando desenvolver acerca do tema, para que a gente consiga discorrer sobre esse tema e acertar as questões que vierem, né, que a gente tiver que fazer,
com tranquilidade, tá, pessoal? Então, as primeiras informações são essas informações de caráter mais genérico. Eu queria que vocês entendessem, né, esse espírito para que a gente pudesse continuar nos próximos segmentos, ok? Então, agora a gente vai encerrar e a gente continua daqui a pouquinho. E agora, dando continuidade, vamos falar, né, vamos entrar nos aspectos técnicos, né, da imunidade parlamentar. Comecemos, então, com aquele conceito, né? Perguntam para a gente o que é imunidade parlamentar, né? Pessoal, dos problemas que alguns estudantes de direito e concursantes têm é de estabelecer definições. Então, você não pode, nessa altura do campeonato, enquanto uma pessoa que está prestando um concurso público, você não pode dizer assim para o examinador, por exemplo, um examinador oral, ele diz assim, o que é a imunidade? A imunidade acontece quando o deputado chega lá e fala. Não é assim. A gente precisa saber categorizar as coisas. É por isso que a gente sempre estuda na faculdade de Direito a questão da natureza jurídica. O que é a natureza jurídica? Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala, o que é compra e venda? Eu falei, excelência, compra e venda é uma modalidade de contrato, que por sua vez é uma modalidade de um negócio jurídico, né? O que é o testamento? Excelência, o testamento é um ato jurídico de última vontade, né? O que é o nascimento? Excelência, o nascimento é um fato jurídico que tem relevância jurídica. Então, toda vez que alguém nos perguntar alguma coisa, é preciso que a gente saiba categorizar, né? Então, perguntou lá, o que é imunidade? Bom, a imunidade é uma cláusula geral de irresponsabilidade civil e criminal referente ao parlamentar que está no exercício da atividade típica do Poder Legislativo. Qual que é a atividade típica mesmo? É a atividade legiferante e a atividade de fiscalização. Lembrando que todos os poderes exercem competências ou atividades chamadas típicas, são aquelas que emprestam nome ao poder, né? Poder judiciário, né? Julgar, né? Exercer jurisdição. Poder executivo, cumprir a lei de ofício. Poder legislativo, legislar e fiscalizar. Mas a gente sabe também que essas pessoas, esses poderes, exercem competências ou funções atípicas, né? De forma que o legislativo, por exemplo, ele pode julgar no processo administrativo dos seus servidores, né? O poder executivo pode legislar quando o início do processo legislativo de determinadas matérias compete ao presidente da República. Só ele pode deflagrar. Então, ele está participando do processo legislativo, além do fato de o presidente sancionar projetos de lei ou vetar projetos de lei. E, da mesma forma, o Poder Judiciário ele pode expedir atos administrativos, como, por exemplo, editais de concurso, né? Então, a gente tem que entender que os poderes exercem funções típicas. Então, voltando aqui à imunidade, é uma cláusula geral de irresponsabilidade civil e criminal referente àquele parlamentar que está no exercício da atividade típica do Poder Legislativo, né? Que é essa atividade de fiscalizar, como vimos, né, no primeiro momento, e a atividade de legislar. E a gente já viu também que não se trata de um privilégio, mas uma prerrogativa do parlamentar a fim de conceder a liberdade, né, aquela independência no exercício, melhor do que falar liberdade, a independência no exercício da atividade parlamentar sem temer represálias. Bom, a sede legal da imunidade é o artigo 53 da Constituição, é a partir dali que a gente vai, continuar nesse estudo, né? Então vamos falar sobre esse artigo 53. Antes disso, a gente tem que entender que a imunidade parlamentar ela vai se dividir em imunidade material e imunidade formal. A imunidade material é a imunidade essa que diz que você é inviolável pelas suas opiniões, palavras e votos. Então, aquela ali que eu estou falando sobre um determinado assunto, manifestando o meu pensamento, a minha forma de ver e uma determinada questão jurídica ou social, sem me preocupar com a possibilidade de eu responder por crime de injúria, calúnia, difamação, etc. Essa ali é a imunidade material. E temos também a imunidade formal ou imunidade processual, que vai, de certa forma, ter dois aspectos, né? Tanto a questão da prisão, né, do parlamentar, como essa prisão vai acontecer, e a questão da prerrogativa de foro também, que a gente vai analisar, né, a questão do processo, né, contra o parlamentar, que a gente vai analisar quando for o momento. Então vamos falar primeiro da imunidade
material, né? Diz lá o artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, vou repetir. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então eu posso lá chegar e xingar um deputado no recinto, lá na hora do intervalo, xingar um deputado, proferindo uma palavra de baixo calão, ofendê-lo de forma livre. Pessoal, não. Nenhuma liberdade constitucional defere a ninguém poder absoluto. Ninguém tem poder absoluto. Vamos pensar então, no presidente da República pode ser empichado, ministro do Supremo pode ser empichado, parlamentar pode perder o mandato por falta de decoro, por qualquer coisa. O presidente da República, improbidade, prefeito, improbidade, governador. Então, no nosso atual Estado de Direito, você praticamente vai dizer isso assim, de uma forma geral. Não existe nenhum tipo de prerrogativa que seja absoluta. E isso não é diferente aqui para a questão da imunidade parlamentar. Eu não posso me esconder por trás dessa prerrogativa que tem uma determinada finalidade, como nós já dissemos, que é a finalidade de permitir que eu possa exercer a minha função sem temer represálias, de forma independente. Eu não posso usar uma garantia ou uma prerrogativa ou um poder que me foi deferido com essa finalidade para poder me permitir xingar um deputado, xingar uma deputada, como já aconteceu aí. E a gente não precisa ficar trazendo exemplo aqui. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa questão não é uma questão absoluta. Tem muitos parlamentares aí que são equivocados em relação a isso. Eles acham que a imunidade parlamentar dá a eles o direito de proferir qualquer tipo de coisa, em qualquer circunstância, sem nenhuma responsabilidade. Não. Tá? Vamos dizer o seguinte, a gente tem que, no direito, sempre fazer uma análise com temperamento, né, que chama, né, o Romano dizia, com grãos salis, né, com grãos de sal. Vamos fazer os temperamentos. Nós não estamos diante de uma ciência exata. Eu falo isso direto para os meus alunos, né? A gente não está estudando uma ciência exata, nós estudamos uma ciência humana. Então, a ciência humana, ela é o direito, como é que ele se expressa? Através da linguagem. Mas a primeira interpretação, que é a interpretação literal, é uma interpretação pobre. Eu tenho que lançar luzes sobre aquele dizer ali que eu estou analisando para fazer uma interpretação teleológica, fazer uma interpretação sistemática, fazer uma interpretação histórica, a finalidade social por trás daquilo. E quando eu faço a leitura desse dispositivo, eu percebo que não é tão assim, né? Se uma pessoa leiga vier e ler aqui, né? Os deputados e senadores são invioláveis civil penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Não, aqui está escrito quaisquer, então eu posso falar qualquer coisa. Não é assim. Só quem estuda direito sabe que não é assim que funciona. Nós não temos lá o artigo 5º, 56, que diz que é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O Supremo Tribunal Federal diz que pode usar a prova ilícita para o réu. E isso não está escrito lá em lugar nenhum, porque isso é fruto da exegese, da interpretação teleológica de cada um desses dispositivos. Então a gente também aqui, como bacharéis em direito, a gente não vai cair nisso, né? Óbvio que essa liberdade, ela é uma liberdade condicionada a um conjunto de requisitos e que pode ser revisitada pelo Poder Judiciário, a fim de responsabilizar, sim, o parlamentar que tenha eventualmente ofendido, né, proferido alguma ofensa em virtude de alguma opinião, palavra e voto dele. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que os vereadores, né, que compõem o Poder Legislativo Municipal, né, chamada Câmara Municipal, a gente não usa mais aquela expressão Câmara de Vereadores, né, a Câmara Municipal, esses vereadores também são agraciados pela imunidade material. Eles têm essa inviolabilidade, mas eles não têm a imunidade formal. É uma informação importante. Eles não têm inviolabilidade formal, imunidade formal. E a imunidade material deles também tem um detalhe, né? Ela se limita à circunscrição do município. Está lá no artigo 29, inciso 8º. Então vamos tomar cuidado com a questão do vereador. O vereador tem imunidade parlamentar? Você vai dizer, tem imunidade material.
Só que essa imunidade material se circunscreve ao município, tá no artigo 29. A gente tem que dar uma olhadinha lá com calma, ok? E a imunidade formal eles têm? Não tem imunidade formal, tá bom? E a questão da imunidade formal agora, de uma forma geral, né? A imunidade formal. Antes da imunidade, aliás, formal, eu queria falar para vocês uma coisa, né? A questão da prerrogativa de foro, que é uma das questões que compõe esse grupo de regras, esse plexo de regras específicas sobre os parlamentares. A prerrogativa de foro, ela é conhecida como foro privilegiado. Eu acho que você deve usar essa expressão em provas de jeito nenhum, né? Porque é uma expressão que já está desgastada e que também traz uma ideia contra tudo aquilo que a gente falou, porque a Constituição não trabalha com a ideia de privilégio, né? Foro privilegiado, não. É foro por prerrogativa de função. Nós aqui no direito, a gente tem que se ater às questões técnicas, né? E como é que funciona essa questão, né, da prerrogativa de foro? Está no parágrafo 1º do artigo 53. Justamente porque eles exercem, os parlamentares, uma função especial, eles são julgados por um tribunal especial. É só isso, né? Diz lá, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Eles têm foro privilegiado. Como eu falei, não vamos falar essa expressão. Mas eles têm prerrogativa de foro? Sim. Eles têm um foro especial, que é o Supremo Tribunal Federal. E é muito comum, pessoal, cair essa questão. A partir de quando que os parlamentares têm essa prerrogativa de foro? Né? Aí, a partir da posse, a partir da investidura, isso é só para confundir a gente. A gente, né, tem que se prender um pouquinho à legislação, e ela diz, desde a expedição do diploma, ou seja, desde a diplomação. E aí, podem nos perguntar, né, o que é diplomação? Diplomação é um ato proferido pela Justiça Eleitoral que vai atestar que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo num processo, num pleito eleitoral que foi regido por normas e dentro de uma regularidade. Né? Ou seja, ele está apto a tomar posse no cargo. Isso aqui é diplomação. Então, a diplomação é um ato expedido pela Justiça Eleitoral que atesta em favor do candidato que o mesmo foi efetivamente eleito pelo povo e, portanto, está apto a tomar posse. Ok? Não confunda, então, a prerrogativa de foro, ela vai se iniciar com a diplomação. A Constituição fala após a expedição do diploma. E aí vem uma pergunta, né? Essa prerrogativa de foro, né, o fato de eu poder, como parlamentar, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ela se aplica aos crimes cometidos antes da diplomação? Então, eu estou respondendo que eu cometi um crime antes da diplomação. Ela vai aplicar? E o que ocorre depois da perda também, né, do mandato? Eu continuo ali naquela situação? Pessoal, a prerrogativa de foro, ela vigora durante o mandato parlamentar. Quanto que é o mandato parlamentar? 4 anos. Lembrando que é possível reeleição, né, são possíveis reeleições sucessivas. Não existe proibição de reeleição no âmbito do Poder Legislativo, mas no âmbito do Poder Executivo. Não sei, tem aí deputados que vêm exercendo mandato há 7 mandatos, né? 7 vezes 4, 28 anos aí, né? Então, a prerrogativa de foro, ela vai vigorar durante o mandato parlamentar, ainda que o processo criminal tenha se iniciado antes da diplomação. Com o fim do mandato, o processo vai ser julgado pelo juízo competente, pela instância comum, se ele ainda não tiver sido extinto, tá? Então, isso responde, né? Ela se aplica aos crimes cometidos antes da diplomação? Sim, ela vai vigorar durante o mandato parlamentar ali, né? Durante aquele mandato parlamentar, eu estou protegido pela inviolabilidade, né? E com o fim desse mandato, o processo vai ser, né? Se eu tenho um processo na Justiça Federal de primeira instância, eu virei deputado, isso vai para o Supremo Tribunal Federal. Estou cansado de ver isso no Brasil. E se eu perco o mandato, vai voltar e eu vou ser julgado pela instância comum, né? Pela Justiça Comum, se o processo ainda não tiver sido extinto no Supremo Tribunal Federal. Tranquilos até aqui? Então, analisamos uma ideia geral sobre imunidade até agora. Falamos, né, a ideia constitucional em torno da imunidade. Falamos da questão da imunidade material e da imunidade da prerrogativa de foro. E no nosso próximo segmento a gente vai falar especificamente sobre a imunidade processual, a imunidade formal, que é bastante interessante também e tem
bastante informações que podem criar questões para a gente. Falando sobre a imunidade formal. A imunidade formal ela vai estar ali nos parágrafos 2º, 3º, né, de 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 53. E a imunidade formal ela vai trazer regras técnicas sobre a prisão, né, do deputado ou senador e regras sobre o processo. E você precisa entender aqui, a gente vai, né, discorrer sobre isso aqui de forma bastante tranquila, mas você precisa, depois de entender, tentar memorizar algumas informações, porque as questões que aparecem nesse contexto são questões praticamente assim, eles pegam o artigo 53 e mudam uma coisa ou outra, tá? Em questões de primeira etapa. Então vamos começar sobre a questão da prisão. Como se dá a prisão do deputado ou do senador? Né? Lembrando que vereador não tem imunidade formal. Diz o parágrafo 2º, de novo, desde a expedição do diploma, você já sabe que é a diplomação, que é um ato do TSE, né, que comprova em favor do parlamentar que ele foi eleito de forma regular e que está apto a tomar posse, é isso, né? Desde esse momento, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Então, a regra é que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Beleza, ok. Só que tem lá a exceção. Salvo, aí você vai guardar isso aí na sua cabeça, salvo flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável, não é flagrante de crime prescritível, né? O flagrante de crime inafiançável, são vários crimes inafiançáveis que nós temos. Nós temos lá no artigo 5º, inciso 40 e, deixa eu lembrar aqui, 42, 43 e 44, né? O chamado TTT mais ED, né? Terrorismo, tráfico, tortura, hediondos, racismo, ação de grupos armados com o Estado Democrático de Direito, né? Existem vários crimes, né, que são inafiançáveis, além desses também, vários outros previstos no Código Penal. O que é o crime inafiançável? É o crime que, justamente por ferir um bem jurídico de alta relevância, a lei proíbe que a parte, que o agente criminoso, responda ao processo em liberdade por meio do pagamento de fiança, né, da liberdade provisória. Então, e esses crimes são crimes mais graves. Então, a Constituição estabeleceu o seguinte, olha, em regra, não é permitida a prisão de deputado e senador, a não ser que ele tenha cometido um crime grave. Que crime grave? Um crime inafiançável. E tem que estar em estado de flagrância, que é outra questão também que tem que ser analisada, se realmente havia o flagrante. A gente sabe que tem vários tipos de flagrante, né? Tem o flagrante propriamente dito, flagrante impróprio, quase flagrante, ali, flagrante presumido, né? Então ele tem que estar em flagrante de crime inafiançável. Ah, ok. E se efetivamente o deputado ou o senador cometeu algum desses crimes, né, de flagrante de crime inafiançável, o que vai acontecer? Aí a Constituição vem dizer assim, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, aqui não falou qual maioria que é, mas é a maioria absoluta, nem pelo voto da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, quem vai resolver sobre a prisão do parlamentar são os seus pares. E isso é uma prerrogativa. Além, então, de eu ter a minha prerrogativa de foro no STF, eu tenho como regra geral o fato de que eu não posso ser preso, e como exceção somente em flagrante crime inafiançável. Nesse caso ainda, o meu processo vai ser mandado para a minha casa para que os meus pares decidam sobre a minha prisão ou não. E aqui não tem como eu não falar, pessoal, que é o caso recente do deputado Daniel Silveira, né? Sem fazer nenhum juízo de valor sobre estar certo ou errado, que houve irregularidades processuais e isso aconteceu. Por quê? Porque mandado de prisão em flagrante, né? Foi expedido um mandado de prisão em flagrante, que é uma figura que não existe, né? E em virtude disso, ele foi levado à prisão, e a gente sabe que qualquer tipo de ato ilícito que gera outros atos ilícitos, isso vai inquinar de nulidade todo o procedimento penal. A gente conhece aquele, né, o princípio dos frutos da árvore envenenada, que foi, né, é utilizado aqui no Brasil e veio da Suprema Corte Americana, né, a teoria da Fruits of the Poisonous Tree, que fala que o fruto envenenado vai gerar a árvore envenenada vai gerar um fruto envenenado que vai envenenar o processo inteiro. Então, você vê que a prisão ela foi inquinada de nulidades.
né? Embora nós já saibamos que a gente não pode utilizar a imunidade para cobertar a prática de crime, né, de calúnia, difamação e injúrias. Isso é fato, não é qualquer coisa que eu vou poder falar, já falamos isso. Mas a forma pela qual se deu a prisão, ela vai contra o que estabelece esse dispositivo aí, né? E no caso dele, houve uma decisão favoravelmente à manutenção da sua prisão. E a questão do processo, né? Como é que se dá o processo do deputado ou senador? Bom, aqui é uma coisa um pouquinho mais técnica, né? O parágrafo 3º vai dizer assim: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, lembrando que esse recebimento da denúncia deflagra o início da ação penal, né? Não é o oferecimento da denúncia, é o recebimento da denúncia, aquela cota do juiz, né, que vai receber a denúncia. Então, recebida a denúncia contra o senador ou o deputado, isso lá no STF, porque ele tem foro privilegiado, por crime cometido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal vai iniciar a ação vai prosseguir normal? Não. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva. Então, é um deputado, vou dar ciência à Câmara dos Deputados. É um senador, vou dar ciência ao Senado. Que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, a Constituição diz poderá. Então, é uma questão de liberdade, vamos dizer, uma discricionariedade aqui do Poder Legislativo. Poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Não estou dizendo que ele não vai responder, mas vai sustar o andamento da ação. Essa ação vai ficar paralisada ali até o final do mandato. O pedido, parágrafo 4º, de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Então, você sustou o processo, paralisou ali, e esse pedido de sustação, né, que a gente está analisando, ele vai ser apreciado pela casa respectiva no prazo prorrogável de 45 dias do recebimento. Pessoal, óbvio, né, parágrafo 5º, para evitar impunidade, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Tá? Muito simples também, são regras fáceis da gente entender aqui, né, ao longo desse estudo que a gente está fazendo. Uma outra questão que eu queria tratar com vocês é a questão dos deputados estaduais e distritais. Eu gostaria que vocês, né, como a gente tem um tempo mais exíguo aqui, vocês lessem o artigo 27, parágrafo 1º e 32, parágrafo 3º, né? O artigo 27, parágrafo 1º vai dizer que será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras dessa Constituição sobre imunidades, ou seja, os deputados estaduais também são imunes, né? Inclusive imunidade formal. E o 32, parágrafo 3º, vai dizer que os deputados distritais aplicam-se as regras do disposto no artigo 27, que fala que as regras de imunidade se aplicam aos deputados estaduais. Resumindo, as regras de imunidade, como já vimos, né, só para a gente ver de onde a gente tirou isso, elas se aplicam também aos deputados estaduais e também aos deputados distritais. E os vereadores, está lá no artigo 29, inciso 8º, que já falamos, né, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Está ali dizendo uma regra bem específica sobre a questão dos vereadores. A inviolabilidade deles tem que ser, né, está circunscrita, está limitada à circunscrição do município, ao passo que a imunidade parlamentar de um deputado federal não necessariamente vai estar ali só dentro do recinto da Câmara. Claro que não. Se eu estiver lá em São Paulo, exercendo a minha função de fiscalização, e eventualmente acontece lá um debate em que eu profiro alguma coisa que possa vir a ser considerada como injúria, eu não vou responder por isso, porque eu estou no exercício da função, embora eu não esteja no recinto da Câmara de Deputados ou do Senado Federal. Não tem essa limitação, mas para vereadores existe essa limitação territorial. Vamos ficar espertos com isso, tá? Artigo 29, inciso 8º, é na circunscrição do município. E tem uma súmula vinculante interessante para a gente tratar também, aqui dentro desse contexto, que é a súmula vinculante 45. Pessoal, vocês sabem que as súmulas vinculantes, elas têm que ser, né, estudadas, a gente tem que estudar essas súmulas para as nossas provas, né? Então, separe essas súmulas vinculantes. Cada matéria tem um conjunto de súmulas vinculantes importantes, mas no final das contas é interessante que você tenha uma seleção dessas
súmulas, porque volta e meia isso possa vir a ser perguntado para a gente, e a gente tem que simplesmente saber o sentido, né? Não tem como a gente, vou raciocinar aqui para ver se eu consigo uma resposta. Não, a súmula tem um sentido ali, se você sabe o sentido que você acertou, você não sabe se errou, tá? O que fala a súmula vinculante 45 que tem a ver com essa questão da imunidade? Diz assim, né, que na verdade com a prerrogativa de foro. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual, ou seja, aquela estabelecida em favor dos deputados estaduais. Então, se eu tiver uma regra, como eu tenho uma competência constitucional do júri, que está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, né? Compete ao tribunal do júri julgar crimes dolosos contra a vida, e ali tem uns outros princípios importantes, mas eu tenho ali aquela competência. Essa competência constitucional, ela prevalece sobre o foro de prerrogativa de função que foi estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Ou seja, se ele foi estabelecido pela Constituição federal, aí eu vou ter a prevalência da prerrogativa de foro. Então, cuidado com isso, tá? É aquela prerrogativa de função que foi estabelecida pela Constituição estadual. Se ela conflitar com a regra do júri, vai prevalecer a regra do júri e não a regra do foro. Mas se ela tiver origem constitucional, como é o caso, por exemplo, do artigo 53, parágrafo 2º a 5º, aí essas regras vão ter prevalência sobre as regras de definição do tribunal do júri, ok? Vamos passar agora para a realização de alguns exercícios no nosso próximo segmento. Pessoal, então, sobre a imunidade, o que vimos até agora? Né, de forma resumida aqui, sintética. Vimos que não se trata de um privilégio, mas de uma prerrogativa enunciada pela Constituição em favor dos parlamentares para que os mesmos pudessem exercer suas atribuições de fiscalização e de legislação sem temer represálias de forma independente. Essa é a palavra-chave, né? De forma independente. Entendemos a imunidade num conceito, né, como cláusula geral de irresponsabilidade civil e criminal deferida ao parlamentar. O parlamentar tem que estar no exercício das suas atividades, das suas atribuições, né? Se eu tiver, por exemplo, ali no estacionamento da Câmara, eu sou um deputado, estou xingando um outro ali, brigando, eu não vou estar cobertado porque eu não estou no exercício da minha atribuição. Então tem esse munus finalístico, né, para assim dizer. Lembrando que eu não tenho limitação territorial enquanto deputado federal, senador ou deputado estadual ou distrital, mas eu tenho em relação a ser vereador. A inviolabilidade do vereador, vimos, ela se adstringe à circunscrição do município. Isso aí é uma outra coisa também relevante para entendermos. Vimos também que a imunidade ela pode ser classificada em imunidade material, chamada de inviolabilidade, e é extensiva a todos os parlamentares, inclusive os vereadores, e a imunidade formal, que na realidade vai tratar da prerrogativa de foro, de questões relativas à prisão e questões relativas ao processo, né? Prerrogativa de foro, julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, lembrando que isso se aplica durante o mandato, ou seja, ao final do mandato isso não vai continuar, ele vai ser julgado pelas instâncias inferiores. A questão da prisão, a regra geral é que você não prende deputados e senadores e por esses, né, a não ser que seja em flagrante delito de crime inafiançável, né? Não confunda crime inafiançável com crime imprescritível, né? Crime imprescritível, inafiançável são vários crimes, vários crimes inafiançáveis. Os crimes imprescritíveis são só dois, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, que é o artigo 5º, incisos 42 e 44, tá? E inafiançáveis são vários. Mas, enfim, flagrante crime inafiançável será uma possibilidade em que ele possa vir a ser preso, e essa prisão vai ser, na realidade, decidida pelos seus próprios pares. A mesma coisa em relação ao processo. Quando o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia, né, ao invés da ação se iniciar normalmente e ter o seu trâmite normal, como seria em relação a qualquer outra pessoa, ela pode ser sustada pelos parlamentares também, conforme a gente já viu, né? Dê uma lidinha lá no artigo 53, isso está bem claro lá, lembrando que esses benefícios são
né, digamos, aplicáveis apenas a partir da diplomação, que é o ato do TSE, que confere, né, atesta em favor dos parlamentares que os mesmos foram eleitos por meio de um pleito regular e que os mesmos estão aptos à posse. Então não confunda que seja posse, tal. Qualquer questão que você vir sobre imunidade, ela vai ficar nisso aí, né? E agora a gente vai fazer aqui algumas questões. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Exercícios, vamos lá, número 1. Segundo as atuais regras de imunidade parlamentar, ou seja, artigo 53, não poderá ser preso desde a expedição do diploma o senador, salvo em flagrante de crime inafiançável. Está correto aqui, a gente já vê, né? Vamos ver porque que as outras estariam erradas. Não poderá ser preso desde a posse. Não, então isso é uma questão, né, tranquila, né? Não é posse, expedição do diploma. O deputado federal, salvo em flagrante delito, não é flagrante delito, é flagrante de crime inafiançável. É por isso que uma das minhas formas de estudar, pessoal, a gente não tem que, digamos assim, reinventar a roda para a gente passar em concurso. Em concurso tem conjunto de técnicas. Por isso que eu sou o maior defensor da ideia de que para passar em concurso público não é necessário ser um cara genial e inteligente. É necessário ser um cara disciplinado, esforçado e que use alguns métodos. Um dos métodos que eu gosto de usar é esse. Se, por exemplo, fala lá, desde a expedição do diploma não será preso a não ser em flagrante de crime inafiançável, eu tento memorizar essa expressão por inteiro, porque não adianta eu querer criar, é flagrante delito. Não é flagrante delito, não é posse. Então é mais fácil você memorizar aquilo ali, e na hora que você estiver fazendo a prova, você saber que o examinador está tirando as palavras ali, do que querer ficar, né, discutindo aprofundadamente sobre o tema, é flagrante delito, é inafiançável, imprescritível, criando confusão. Então, simplifica a sua vida, né? Só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Não é flagrante delito, porque aí você envolve um conjunto de outros crimes. E é difícil você raciocinar assim na prova, sabe? Você ter esse sangue frio. Então é melhor que você procure sempre memorizar algumas situações. Letra C, desde a expedição do diploma, ok. Desculpa. O deputado estadual, ok. Salvo em flagrante de delito. Não, é flagrante de crime inafiançável. Desde a posse, já está errado. Vereador, já está errado. Salvo flagrante de delito, como enunciado, também está errado. Então, resposta, letra A. Literalidade aqui, bem tranquila, né? Questão 2. A disciplina constitucional. A disciplina constitucional das imunidades parlamentares e a sua respectiva compreensão jurisprudencial permitem afirmar. Aí, pessoal, aqui fica aqui a minha advertência, né? Numa questão dessa, assim, o cara não fala que ele quer a correta diretamente, eu sempre colocava assim, eu coloco correta, vem assim, na prova escreva assim, correta. Ele quer aquilo, ele quer a alternativa correta, para não ter erro de eu ficar lá 5 minutos em cima de uma questão, 3, 4 minutos em cima de uma questão, acertar um tanto de coisa e no final errar por bobeira. Então, o que ele quer aqui é que eu marque a correta. Tá? Então, vamos lá. A inviolabilidade parlamentar não se estende ao congressista quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo, vem ofender moralmente a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral, que não guarda qualquer conexão com o exercício das funções congressuais. Tá muito bacana, né? Tá muito ligado à ideia de estar certo. Não vamos ler as outras para a gente ver. Desde a proclamação do resultado das eleições, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo flagrante delito. Está errado aqui, né? Que não é desde a proclamação. Continuando aqui. Então, letra A, vimos, né? Letra B. Desde a proclamação do resultado das eleições, errado, né? Desde a diplomação. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Então, letra B está errado por causa disso aí, né? Vou marcar aqui.
C. Os deputados e senadores, desde a proclamação do resultado das eleições, nossa, cara, cismou com isso aqui, né? Errado. Serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Errado também. Letra D, né, eu vou ter uma observação abaixo aqui para a gente ver, né, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, dependerá de prévia licença da casa respectiva, salvo em tempo de guerra. Aí que está a questão errada, né? Ainda em tempo de guerra, é o parágrafo 7º, né? Uma regra muito específica, né? A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva, uma regra bem específica aí, né? Mas estaria errado, porque ainda que fosse em tempo de guerra, depende. E também coloquei observação, que é muito específica, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 3/5, né, dos membros da respectiva da casa. Na realidade, é o voto de 2/3, que é inclusive o maior quórum da Constituição. O maior quórum da Constituição é o quórum de 2/3, que é usado para isso aqui, é usado para súmula vinculante, é usado para modulação constitucional, é usado para julgamento de impeachment, né, do presidente da República, autorização, processo de julgamento, tudo é 2/3. Depois disso, seria o 3/5, que é usado para proposta de emenda constitucional. Então, ficou a letra A, né, que a inviolabilidade não se estende ao congressista quando na condição de candidato, colocando a reeleição, né, candidato a qualquer cargo, venha ofender moralmente a honra de uma terceira pessoa, inclusive de outros candidatos ali naqueles momentos ali de disputa eleitoral, né, em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral. Olha só, né, lembra o início da nossa aula? Tudo aquilo que a gente falou, né, em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral. Não foi para isso que a Constituição outorgou regras de imunidade, pessoal, tá vendo? É com base nessa exegese que a gente consegue resolver a questão, entendeu? Por isso que eu falo, todo assunto que você for estudar dentro do direito, entenda a ideia teleológica do assunto, né? As correlações e as finalidades sociais daquele determinado tema. Por que existe aquilo? Porque aí você consegue acertar uma questão dessa com uma certa facilidade, né? Deixei aqui as observações da letra D e da letra E para você dar uma olhadinha, né? Porque é uma questão muito específica, eu acho, né? Complicado ficar cobrando isso, mas enfim, descobrem o que eles quiserem, né? Não tem essa. Questão 3. Acerca do chamado regime jurídico do congressista previsto na Constituição Federal, de 88, é correto afirmar: a imunidade formal se aplica aos deputados estaduais, ok? Mas a eles não se aplicam as regras constitucionais sobre perda do mandato e inviolabilidade. Claro que aplica, né? Inviolabilidade é a imunidade material e perda de mandato é óbvio, né? Inclusive, existe um princípio que é o princípio da simetria constitucional, que as regras da Constituição estadual, elas devem obediência às regras estabelecidas na Constituição Federal. Isso está no artigo 11 do ADCT, né? Nós já vimos isso aqui, mas a gente relembra o princípio da simetria constitucional. Então, os princípios da Constituição Federal têm que ser repetidos na Constituição Estadual. É lógico, né? Como é que a gente vai conseguir ir na Constituição Distrital também e na lei, na chamada Constituição Municipal, que é a Lei Orgânica Municipal. Letra B. Senador que tiver suspensos os direitos políticos, então, suspensão de direitos políticos, perderá o mandato, ok, por ato declaratório da mesa do Senado Federal, ok, de ofício ou mediante provocação de membro ou partido político com assento no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Isso aqui é um assunto que está ligado mais à questão da perda do mandato, né? Mas essa é uma regra que está constando na Constituição, mas a gente conseguiria até fazer essa questão por eliminação. Essa letra B está correta, mas vamos tentar eliminar como que a gente sabe. Prerrogativa que concede aos congressistas inviolabilidade civil e penal por suas palavras, opiniões e votos, assim denominada imunidade formal. Não, imunidade material. D. Processo penal instaurado em face do suplente permanece no STF mesmo quando este deixar de exercer a função parlamentar. Não, porque ela é feita em função do cargo e daquilo que vai ser feito. Então, mesmo quando o suplente deixou de exercer o cargo pelo retorno do titular, pois a prerrogativa de foro tem caráter intuito personae, a prerrogativa de foro tem caráter pessoal. Óbvio que não, a gente já falou isso, ela tem um caráter ligado ao exercício do cargo e não à pessoa. Então, essa letra D está errada.
Letra E, a imunidade parlamentar se estende ao CORREL sem esta prerrogativa, né? Então, eu vou estender ao CORREL. Olha o que fala a súmula 245 que eu reservei para você. A imunidade parlamentar não se estende ao CORREL sem esta prerrogativa. Não, porque é uma regra específica a ser utilizado por parlamentares, né? Se ele é CORREL em virtude de conexão, do que for concurso de pessoas, etc., essa característica da imunidade material, parlamentar, aliás, ela é inerente apenas àquele que exerce o cargo. É uma coisa você falar que ela é intuito persona, mas não é intuito persona, tanto é que depois do fim do mandato ele continua respondendo. Mas eu também não posso dizer que ela vai se estender a outras pessoas. Não, ela é para o cargo, a ideia é sempre essa. A imunidade é deferida em favor ou para o exercício daquele cargo, tá? Então, seria a letra B, né? Seria a resposta correta. Pessoal, foi isso que eu separei para vocês aqui nessa aula de hoje. Eu diria o seguinte, é uma aula mais técnica, mas que a gente pode resolver através dessa ideia geral sobre o porquê das imunidades e você também fazer a leitura do artigo 53, né, e tentar mais ou menos assimilar aquelas regras ali. Não é nada difícil, né, e é até provável que esse tipo de questão possa vir numa prova de constitucional. Eu, por exemplo, se fosse examinador, eu pediria, porque, né, tem muitas exceções, tem muitas situações ali que o candidato tem que ficar atento e que pode ser que ele dê ali uma bobeira na hora de marcar uma questão. Então, enfim, né, é assim que funcionam as provas de concurso, ok? Foi isso, então, que eu separei para conversar com vocês sobre imunidade parlamentar e a gente continua nosso curso aí a partir da próxima aula. Vamos abordar também o Poder Judiciário, algumas regras muito interessantes sobre o Poder Judiciário, muitas das quais ligadas ao exercício da atividade notarial e registral, porque são eles que fazem a nossa fiscalização, ok? Bons estudos para vocês e até lá!